sejam bem-vindos à nova temporada de análise. E sim, nova temporada só porque tem uma nova abertura. E vamos estrear essa nova temporada com mais um jogo que eu tive na PlayStation Plus. E enquanto muitas pessoas estão falando do trailer de GTA V, nós vamos mostrar um outro sandbox. Veja só. Sleeping Dogs, apesar do nome, não tem cães nem estão dormindo. Se você sobreviveu a essa piada, continue nos vendo. É um jogo sandbox. Para você que não conhece o termo, ele é denominado para jogos de mundo aberto, como por exemplo GTA. E dessa vez o protagonista é Wei Shen. O prólogo começa com ele sendo preso após ser pego na negociação de drogas. E na prisão ele conhece Jack Ma. Não é o Jack Chan. Que é esse cara de terno? Aliás, se o Wei Shen e seu amigo se fundissem que nem Goku e Vegeta, aí sim seria Jack Chan. Mas aí não vem ao caso. Continua. Ma oferece um lugar na gangue Wall Street Gang. E ao entrar, ela vai facilitar sua investigação secreta dos líderes dos piores grupos criminosos secretos chineses, os Triads. Mas o que ele não sabe é a encrenca que vai enfrentar. Sua gangue tem que enfrentar os 18K, a gangue rival, querendo o controle de todas as Triads no lugar da Son Yi, que possui um líder, um velho que mais parece o Wang, o Uncle Paul. Vale tudo nessa batalha, até mesmo tentarem matar o velho. À beira da morte, a história vai se basear em quem vai tomar o lugar do Chairman. E vão fazer de tudo para que Big Smile Lee, o antagonista da história, não assuma o lugar. Embora seja um jogo a GTA, ele tenta pegar características de um filme chinês, desde perseguições emocionantes, assaltar carros em movimento e principalmente combate mão a mão, cujos movimentos são aprendidos após coletar as estátuas Jade. Inclusive, tal mecanismo de combate mão a mão é o forte do jogo, um excelente sistema de combate aliado à manipulação com o ambiente em volta para derrotar os inimigos, e a possibilidade de batê-los com objetos, como por exemplo atacá-los com peixes do aquário. Durante o combate só tenha cuidado com os grabbers, que são muito apelões e chatos para derrotar. Em algumas missões o celular do Wei será fundamental para completá-la, seja para rastrear o sinal misterioso do celular, plantar um equipamento de escuta de conversa, o grampo, abrir um cofre ou hackear uma câmera de segurança, tanto faz. As comidas e bebidas que o Wei adquire ajudam em atributos que podem facilitar a sua vida em jogar certas missões. Depois de completá-las, você ganha pontos Copy Triads para ser trocados por upgrades em seu personagem. Os pontos Triads são conquistados nos ataques aos inimigos e você perde pontos Copy ao fazer barbeiragem na rua. E como em qualquer sandbox, tem também as missões secundárias, como os favores que o Wei faz às pessoas da cidade. As Drug Bursts são missões para erradicar o tráfico de drogas através de câmeras previamente hackeadas. Isto é, quando você chega lá e encontra as pessoas para lutar. E os famosos collectibles, como por exemplo santuários, que faz aumentar a estamina do personagem, e as lockbox. É tão bom ouvir o barulhinho do troféu quando você captura, né? Passeando na cidade você encontra uma cena curiosa se tiver sorte, como por exemplo este casal se beijando. Chega, isso tá nojento. E os caras que não tem mais nada do que fazer do que tirar fotos do viaduto para postar em seu Instagram. E no fim do dia, como ninguém é de ferro, que tal relaxar cantando no karaokê? Aliás, parte das trilhas sonoras, a produtora do jogo acertou em cheio. Ao passo que no GTA 4 temos isso. Se você gosta de artes marciais, perseguições loucas e tem um certo fetiche por torturas, como conhecido como masoquista, sim, porque esse jogo tem muitas cenas fortes. Olha só, tirar o estômago do amigo do Wei à força. Faz Liquid Snake santo ao submeter Solid Snake ao choquinho. Compre esse jogo! E agora nós vamos às notas, lembrando que isto é uma análise puramente pessoal. E vão ser consideradas 5 categorias: história, jogabilidade, diversão, gráficos e som. Vamos começar. A história do jogo ela é bem trabalhada, bem complexa. Ela não é tão fácil de ser entendida. Tive bastante dificuldade por causa disso para fazer esta análise. E num jogo sandbox, se levado em consideração a história, é um grande atributo. Então eu vou dar a nota 9.
O próximo item é jogabilidade. Um lado positivo da jogabilidade é o combate mão a mão no jogo, o que faz Sleeping Dogs ser um pouco diferente dos outros jogos sandbox, onde prioriza a luta através de arma. Então, por causa disso, a jogabilidade eu vou dar 8,5. Agora nós vamos para a parte da diversão. Foi um jogo que eu consideravelmente me diverti. É difícil em jogo sandbox se esperar alguma coisa diferente, inovadora. Só tem muitas missões filler, ou seja, para encher linguiça. Então, diversão eu vou colocar, considerando também a parte dos collectables que são meio chatos, vou colocar a diversão como 8. Na parte do gráfico, os gráficos desse jogo achei bons, mas sinceramente, em alguns pontos eu achei que era meio borrado e outras coisas também achei meio serreado nesse jogo. De gráficos eu vou botar 7,5. Sempre que nos jogos de PlayStation você não tem aquela mesma qualidade dos jogos de PC por causa da limitação de hardware. E o último quesito, que é a parte de som, o som do jogo, vamos fazer uma média das músicas que colocaram no karaokê, que particularmente são muito boas. E as músicas e também nas trilhas sonoras também, que caracterizam todo aquele clima de você estar em Hong Kong com aquelas músicas chinesas. Então a parte do som eu vou dar 8,7. A média do jogo ficou 8,3. Deixem suas notas aí no canto de baixo, que eu gostaria também de saber. Lembrando que nota é algo bastante subjetivo. Gostaria de saber o que você achou do jogo, caso você tenha jogado, e coloque as notas para os quesitos história, jogabilidade, diversão, gráficos e som. E a gente se vê numa outra oportunidade. Tchau!